pessoal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, essa é a nossa primeira videoaula na matéria de educação digital e hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês, primeiramente sobre o registro histórico. A minha aula ela vai ter a ver com o registro histórico, então tem a ver um pouquinho com história e depois ao final do vídeo eu vou passar qual será a atividade que vocês vão fazer. Bom pessoal, vocês sabem que esse momento que a gente está enfrentando é um momento que sem dúvida ficará registrado na história por muitos e muitos anos. É um momento onde as nossas relações sociais estão sendo totalmente transformadas. E o mundo que nós vamos passar a ter no futuro, sem dúvidas, vai ser um mundo diferente daquilo que nós vivemos. Nós estamos enfrentando um momento onde as pessoas foram obrigadas a mudar muitos dos seus hábitos. Por exemplo, nós aqui na escola, de um dia para o outro, tivemos que aprender a manusear diversas ferramentas digitais para conseguir se comunicar com vocês, passando orientações, atividades, assim como vocês também, alunos, tiveram que aprender do dia para o outro a instalar aplicativos, a utilizar as ferramentas de educação digital como essa que é o Google Sala de Aula. Hoje em dia, por exemplo, ir para o supermercado se tornou uma tarefa extremamente desafiadora, né? A gente tem que ir para lá adotando uma série de cuidados, a gente tem que adotar uma série de precauções para evitar com que essa doença aí, esse vírus, o coronavírus, chegue até nós. Então, o mundo, por conta dessa situação do coronavírus, ele está sendo totalmente transformado. E sem dúvidas isso ficará registrado na história por muitos e muitos anos. Nesse exato momento aí, historiadores, sociólogos, antropólogos, eles estão fazendo o quê? Estudos referentes a esse momento, para que ele fique registrado e possa servir de base para entender muitas transformações, né, principalmente das gerações no futuro. Contudo, pessoal, não é somente os historiadores, não é somente pesquisadores que estão escrevendo essa história, registrando essa história. Todos nós, de uma certa forma, estamos participando do registro histórico desse momento. Essa participação, ela se dá de várias formas possíveis. Por exemplo, esse vídeo que eu estou gravando aqui para vocês, futuramente também ele pode ser um instrumento de estudo histórico para mostrar as relações que foram construídas em um determinado momento. Durante a história, vários povos já enfrentaram situações muito parecidas como essa. Seja provocada por doenças ou seja provocadas por guerras e perseguições que houveram ao longo da história, né? Já tivemos aí várias doenças, aí uma das mais recentes foi a gripe espanhola, tivemos a transmissão do vírus Ebola. Enfim, as doenças sempre fizeram parte aí da nossa história e sempre provocaram grandes transformações. Mas eu queria citar um fato histórico que gerou um grande problema para muitos povos. E muitos povos também tiveram que se adaptar, se reinventar diante daquela situação. Por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial. Sabemos que durante a Segunda Guerra Mundial, judeus e muitos outros povos foram perseguidos durante esse período. E eu queria destacar uma história bem interessante, que é a história de Anne Frank. Anne Frank, uma menina judia, ela durante o período da perseguição nazista, ela escreveu um diário registrando o cotidiano e o sofrimento dela e da sua família, que estavam escondidas em sua casa. Ou seja, estavam isoladas socialmente e viviam dias muito difíceis durante aquele período. Anne Frank escreveu um diário onde ela relatou todo o seu sofrimento, toda a dor e algumas pequenas alegrias que ela obteve no cotidiano desse isolamento, nesse cotidiano de perseguição, isoladas em casa e temendo com que a qualquer momento algo pior pudesse acontecer. Esse registro de Anne Frank, ele se tornou um livro, né? E também tem um filme que vocês podem assistir gratuitamente no YouTube. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês. O livro de Anne Frank, além de ser uma história extremamente comovente, uma história que nos inspira, ela é também o quê? Um importante registro histórico de um momento, registrado por uma menina e que serve de base para nós compreendermos o cotidiano
das pessoas que foram perseguidas no nazismo. Bom, assim como Anne Frank viveu um processo histórico que exigiu dela e de toda a sua família uma enorme transformação dos seus comportamentos, das suas atitudes, nós também estamos vivendo um momento bastante difícil e que vem exigindo da gente também nos reinventar constantemente. E aí, registrar esse momento para que ele possa servir de base para a compreensão das futuras gerações é algo bastante é algo bastante importante. Então, qual que vai ser a nossa atividade agora? Em casa, a maioria de vocês devem ter aí 2 canetas de escrever. Uma é essa aqui, a mais tradicional, que todo mundo conhece. E a outra é essa daqui, que é o celular. O celular tem o quê? Uma câmera fotográfica. E a câmera fotográfica também é o quê? Um instrumento que serve para registrar momentos, situações. E eu considero as câmeras fotográficas o quê? Uma caneta de escrever também. Uma caneta que conta histórias. Então qual que vai ser a atividade que vocês vão fazer? Vocês vão pegar na casa de vocês e vão tirar uma fotografia, tá? Essa fotografia, vocês precisam buscar bastante sensibilidade para captar uma imagem capaz de transmitir a sensação que vocês estão vivenciando durante esse período de isolamento social. Vocês vão procurar algum lugar e fazer uma fotinho que seja capaz de mostrar um pouquinho desse cotidiano que vocês estão vivendo durante esse período de isolamento social. Além da fotografia, vocês vão pegar a canetinha de escrever de vocês e vão escrever um relato, ou melhor, uma carta. Vocês vão escrever uma carta relatando como está sendo aí esses dias de isolamento social. Essa carta, vocês vão encaminhar ela para o futuro, para alguém. E descrevam como está sendo essa situação, descrevam as aflições, a esperança que vocês têm, algumas alegrias, transformações, enfim. Ela é livre para você escrever aquilo que você quiser. E depois vocês vão me enviar a fotografia e essa carta. A carta vocês podem escrever diretamente no Google Sala de Aula, ou vocês podem escrever essa carta num papel, numa folha de caderno, e fotografar essa folha e me enviar junto com a outra fotografia de alguma situação aí, de algum lugar da sua casa. Caprichem nessas 2 atividades. É uma atividade simples, é uma atividade para a gente também começar a nos familiarizar com essa plataforma do Google Sala de Aula. Espero que vocês consigam fazer. Qualquer dúvida é só enviar pelo Google Sala de Aula. Um abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.